Olá, Everaldo. Olá, Rodrigo Sá. Olá, professor. Nesta videoaula, nós vamos abordar um assunto imprescindível para uma aula de sucesso. O plano de aula. Vamos lá? Professor, vamos agora ver uma forma de otimizar o preparo das aulas. Everaldo, você sabe qual que é o problema na hora de preparar as aulas? Qual, Rodrigo? É que o caminho é inverso, Everaldo. Na sala de aula, a gente parte dos conhecimentos para desenvolver as habilidades e as atitudes e então tornar nosso aluno competente. Se o aluno ele construiu os conhecimentos, ele os encontra porque tem significado e os usa com eficiência porque tem habilidade. Então, esse aluno nosso é competente. Porém, na hora de planejarmos a aula, o processo é o inverso. Eu parto do ponto final, aonde eu quero chegar, o que eu quero com aquilo, para poder elencar então as habilidades e a partir das habilidades ver quais são os conhecimentos, conteúdos que favorecem o desenvolvimento de tais habilidades. Só reforçando, Everaldo, a habilidade é o ato de utilizar os conhecimentos com eficiência. Entendido. Everaldo, nesse preparo de aula, tem alguns tópicos que são imprescindíveis? Temos sim, Rodrigo. Para o preparo das aulas, é importante observar os seguintes tópicos: conteúdo a ser abordado, habilidades a ser desenvolvidas, o tempo que eu tenho para desenvolver essa habilidade, as metodologias, os materiais que serão empregados e a avaliação dessa aprendizagem, Rodrigo. Mas onde nós podemos encontrar esses conteúdos, essas habilidades, esse tempo de realização, as metodologias? Como que eu posso encontrar isso, Rodrigo? Iremos utilizar, Everaldo, como exemplo, o caderno do professor da primeira série do ensino médio, volume 2. Os materiais do São Paulo Faz Escola podem ser utilizados para consulta, porém, este ano, não podem ser divulgados ou descartados. Um dos tópicos que você falou, o conteúdo a ser abordado, está logo no início de cada situação de aprendizagem. No caso, as funções exponenciais da primeira série do ensino médio. Everaldo, tem algum outro material que a gente pode utilizar também? Temos sim, Rodrigo. Temos a matriz da avaliação processual que norteia o nosso trabalho rumos aos objetivos a serem atingidos. Neste documento, na primeira coluna, estão dispostos os conteúdos previstos no caso exemplificado para o terceiro bimestre. Na segunda coluna estão as habilidades que devem ser desenvolvidas em cada situação de aprendizagem. Na última coluna estão as habilidades que devem ser enfatizadas no momento do desenvolvimento das aulas, pois estas compõem a avaliação em processo. Por exemplo, na situação de aprendizagem 1, visa desenvolver essas habilidades, expressar e modelar diversos fenômenos naturais envolvendo potências, compreendendo-os nos diversos contextos em que eles surgem, enfrentar e resolver situações e problemas envolvendo os expoentes e funções exponenciais. E durante o desenvolvimento, torna-se propício enfatizar essas habilidades, aplicar conhecimentos de cálculo com potência de mesma base, identificar o gráfico de uma função exponencial. Rodrigo, onde mais nós podemos encontrar assim subsídios para o preparo dessas aulas? Logo no início de cada caderno do professor, nós temos as unidades de extensão. São 16 unidades de extensão por semestre. E cada unidade de extensão é o tempo previsto de uma semana. No caso que estamos trabalhando das funções exponenciais, note que primeiro ele fala da consolidação das ideias dos expoentes e a função exponencial, sua análise gráfica. Ou seja, nós estamos utilizando aqui 2 unidades de extensão, são 2 semanas para o ensino médio, 2 semanas são 10 aulas, Everaldo. Isso mesmo. E aí, Everaldo, onde é que a gente pode encontrar materiais, metodologias? A gente tem algum caminho para isso ou o professor tem que adivinhar? Rodrigo, ainda no caderno do professor, no início de cada situação de aprendizagem, encontramos um quadro com sugestões
e estratégias que podem ser utilizadas. Mas, Everaldo, o professor é obrigado a usar só isso aí? Ele fica engessado aí nessas sugestões e estratégias? Não, Rodrigo. Além disso, devemos buscar ideias e sugestões na internet, no YouTube, Currículo Mais, Google, entre outros. Rodrigo, mas e a avaliação? Como eu faço para calibrar a avaliação que meus alunos irão fazer comigo e as avaliações externas? Essa é uma boa pergunta, Everaldo. Você sabe que na secretaria está tudo alinhado. A avaliação da aprendizagem em processo conversa com o Saresp e este tenta conversar também com o Enem. Então precisamos calibrar o nosso olhar com relação à profundidade e à linguagem a ser explorada. Para isso, podemos então utilizar as avaliações de aprendizagem em processo de anos anteriores. Eu posso balizar o meu olhar através dessas questões que já foram utilizadas em anos anteriores na avaliação da aprendizagem em processo, Everaldo. Mas viu, eu vi que aqui nós elencamos todos os tópicos que você comentou que são importantes para um bom plano de aula. Mas é muita coisa, Everaldo. Não tem um jeito mais simples da gente colocar todas essas coisas aí num lugar só? Tem sim, Rodrigo. Aqui nós sugerimos uma forma sucinta de um plano de aula elaborado com tudo que já vimos nesta videoaula. Nós temos o conteúdo, a ser trabalhado, as habilidades a serem desenvolvidas, as habilidades a serem enfatizadas e também o tempo de execução de cada uma delas, as metodologias a serem utilizadas e também as questões da avaliação em processo. Muito bem, assim fica muito mais simples. A gente tem uma visão geral do que temos que fazer na aula e aonde queremos chegar, né, Everaldo? Com certeza. Nosso olhar fica extremamente calibrado, Rodrigo. Você falou há pouco, podemos utilizar as questões da AP de edições anteriores. Porém, já foram mais de 20 edições. Como o professor localiza a questão que tem a ver com a habilidade a ser desenvolvida, Rodrigo? Olha, Everaldo, essa é uma excelente pergunta. Como você falou, foram mais de 20 edições da avaliação da aprendizagem em processo. Cada caderno de avaliação tem 12 questões, então mais de 240 questões para o professor procurar ali. Fica um pouquinho complicado mesmo, Everaldo. Então, outro material muito rico disponibilizado pela Secretaria de Estado da Educação é o caderno de recomendações pedagógicas da avaliação da aprendizagem em processo. Nele, além do gabarito, a resolução comentada de cada questão e a explicação dos seus distratores, há um quadro que norteia a avaliação a partir do ano de 2016. Nesse quadro encontramos as MPs. Você já ouviu falar em MPs? Olha, Rodrigo, eu já ouvi falar, mas não sei o que significa. Por exemplo, Everaldo, você sabia que através das MPs nós conseguimos descobrir qual habilidade ser trabalhada e o melhor, a que situação de aprendizagem ela se refere? Essa eu duvido, Rodrigo. Vamos lá então, Everaldo, eu adoro um desafio. Vamos pegar, por exemplo, a MP 14. Vamos localizá-la então agora na matriz de avaliação processual e então identificar a situação de aprendizagem, qual o momento em que ela vai ser desenvolvida. Nós estamos falando da primeira série do ensino médio, tudo bem? Então nós começamos pelo primeiro bimestre. Como você já explicou, a primeira coluna são dos conteúdos, a segunda coluna são as habilidades por situação de aprendizagem e, por último, as que dizem respeito à avaliação processual. É nesta última que nós contamos as MPs, Everaldo. Sempre começando do primeiro bimestre de cada ano. No primeiro bimestre, a primeira habilidade que aparece aqui é a MP 01. Depois, a segunda, a MP 02, 03, 04, 05, 06. Opa, tá mais para frente então. O que eu descobri? Que MP 14 não faz parte do primeiro bimestre. Vamos continuar contando. No segundo bimestre, eu continuo a contagem. Lá foi até o 6. Então, essa aqui é MP 07,
MP08, MP09, MP10, MP11, MP12 ainda não está no segundo bimestre, Everaldo. Mas estamos chegando pertinho. Deve estar no terceiro. No terceiro bimestre, continuando a contagem que estava ali, MP12, né, Everaldo? Isso mesmo. Aqui, MP13. E aqui, MP14, Everaldo. Olha ela aqui, ó. Identificar o gráfico de uma função exponencial. Será que é isso mesmo? Vamos lá, voltar lá então? MP14. Identificar o gráfico de uma função exponencial. E como eu te falei, olha que interessante. Qual situação de aprendizagem que ela está? Ela está na primeira situação de aprendizagem do terceiro bimestre, onde eu estou trabalhando funções exponenciais e logarítmicas. Muito bom. Muito bem, então se eu estou aí, eu já sei que na avaliação da aprendizagem em processo da primeira série do ensino médio, terceiro bimestre, as questões 3 e 4 são acerca de identificar o gráfico de uma função exponencial. Everaldo, agora que nós já sabemos localizar as questões, né? Já sabemos que nós temos que procurar ideias também na internet para a aula, que eu devo começar do fim para o começo e tudo. Isso aí na minha cabeça começa a dar uma ideia de organização de ordem, né? Existe realmente uma ordem para se preparar uma aula? Sim, Rodrigo. Vamos lá. Como vimos nesta videoaula, professor, há uma ordem no preparo das aulas. Primeiro passo. Na matriz de avaliação processual, nós podemos encontrar as habilidades mais relevantes da situação de aprendizagem que será avaliada. No segundo passo, nós podemos localizar as questões que avaliam a habilidade descrita na MP. Isso, através do que nós vimos nas recomendações pedagógicas, né? Aí ele localiza qual questão que tem a ver com aquela habilidade lá. Habilidade a ser desenvolvida, né, Rodrigo? E aí nós calibramos nosso olhar. No terceiro passo, né, nós podemos utilizar as considerações sobre avaliação, né, que estão no caderno do professor, e a situação de aprendizagem a ser desenvolvida. No quarto passo, nós temos as unidades de extensão, que é onde nós podemos verificar o número de aulas prevista para o desenvolvimento daquela situação de aprendizagem, para eu não ir muito além, para eu não abordar pouco aquele conteúdo e etc. Quanto tempo eu tenho para isso, né, Everaldo? Isso mesmo, para eu não perder tempo e nem utilizar tempo a mais, né? No quinto passo, as competências e habilidades, né? Aquele quadro que nós já vimos, né? Considerar o quadro do início da situação de aprendizagem, que demonstra as habilidades e competências a serem desenvolvidas e as sugestões de estratégias no desenvolvimento daquela habilidade. No sexto passo, após calibrar o olhar com todos esses materiais disponíveis, então chega o momento de observar a situação de aprendizagem para ver os pontos que mais favorece o desenvolvimento das habilidades e os pontos que necessitam de complementação. Enfim, o sétimo passo. E somente então partimos para o preparo das aulas propriamente dito. Segundo esta ordem, né, e nunca ao contrário. Entendi, Everaldo. Então eu começo primeiro preparando a minha avaliação através das questões da avaliação do aprendizagem processo, para calibrar o meu olhar. Então eu olho lá as considerações sobre a avaliação que o autor colocou daquela situação de aprendizagem, para compreender como aquilo pode favorecer a aprendizagem do meu aluno, para que ele seja capaz de responder aquelas questões que eu extraí da avaliação do aprendizagem processo. Vejo quanto tempo eu tenho para isso, para não perder tempo ou entrar demasiadamente em algo que não seja tão substancial, para então elencar aquelas competências e habilidades que o caderno visa desenvolver, porque você já calibrou o seu olhar. Agora vamos ver o que o caderno visa desenvolver. Estando então com o seu olhar bem calibradinho, você consegue dar uma olhada em toda a situação de aprendizagem para ver quais são os pontos que favorecem o desenvolvimento dessa habilidade e quais são aqueles pontos que você vai precisar complementar.
Justamente, Rodrigo, porque a gente está habituado, né, por natureza, trabalhar um monte de conteúdo bem trabalhado, com exercícios, com aulas, e depois partir para as questões. E às vezes nós somos pegos de surpresa, aqueles alunos não conseguem desenvolver aquelas questões, mesmo com todo o conteúdo já trabalhado. Realmente é o inverso do que a gente se acostumou, né, com o nosso trabalho. Porque o conteúdo realmente ele é muito amplo, né, Everaldo? O conteúdo, por exemplo, se a gente pegar a adição de números naturais, é um conteúdo enorme. Dentro dele eu tenho habilidades como, por exemplo, saber utilizar o algoritmo da adição, como também eu tenho resolver problemas que envolvam adição de números naturais. São habilidades totalmente distintas que estão presentes no mesmo conteúdo. E às vezes, ao trabalhar todo o conteúdo, eu até passo por aquela habilidade que é requerida, porém eu passo por ela com menor ênfase, porque eu tenho muito conteúdo para desenvolver, né, Everaldo? E talvez essa habilidade é aquela habilidade que o aluno necessita para resolver aquele tipo de questão, aquela questão. Mas, Rodrigo, se eu preparar uma aula sem me atentar para essa ordem, o que pode acontecer? Veja, por exemplo, Everaldo, produtos notáveis. Um conteúdo que é do 8º ano, primeiro semestre, segundo bimestre, tem lá ele na grade de conteúdos ao final do caderno do professor. Temos ele também naquela grade de início, que existe ao início de cada situação de aprendizagem. Na situação de aprendizagem 6, produtos notáveis. Quando eu vou olhar conteúdos e temas, eu também encontro ele aqui, produtos notáveis. Como é que você aprendeu produtos notáveis, Everaldo? Rodrigo, o que eu me lembro era aquele assim, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Muito bem, eu também aprendi assim e por diversas vezes ensinamos dessa maneira. Às vezes até complementamos um pouquinho com o triângulo de Pascal. Só que, Everaldo, com esse conhecimento de produtos notáveis, você é capaz de resolver essa questão? Mas onde está aí, Rodrigo, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo? Isso aí é produto notável? Por incrível que pareça, é sim, Everaldo. Só que é uma abordagem geométrica dos produtos notáveis, assim como nessa questão e assim como aparece também no SARESP. Ah, Rodrigo, aqui na matriz processual já reforça a elaboração das aulas conforme nós vimos na videoaula, pois na MAP o conteúdo produtos notáveis, na situação de aprendizagem 6, já compreende a forma geométrica de um produto notável e nas habilidades a serem enfatizadas, ele reforça essa abordagem geométrica. Agora entendi, Rodrigo. E olha só, Everaldo, essa habilidade que você acabou de destacar aí é a MP09, como nós já aprendemos anteriormente a contar. E com isso eu consigo ir lá na recomendação da avaliação da aprendizagem em processo, segundo bimestre do 8º ano, e encontrá-la. Daí o que eu sei? Eu sei que as questões 7 e 8 abordam essa habilidade. Posso então calibrar o meu olhar antes de preparar a minha aula. Por isso também, Rodrigo, nas considerações de avaliação, ao final da situação de aprendizagem, nesse caso, o autor deixa bem claro que é comum associarmos o desenvolvimento de produtos notáveis de maneira meramente algébrica. Porém, a abordagem adotada apoiou-se no seu significado em contexto geométrico. Mas, e aí, Rodrigo? Nesta videoaula, a gente vai só ficar falando, orientando, ou também, Rodrigo, a gente vai preparar um material que facilite o trabalho do professor? Everaldo, como sempre, a parte boa vem sempre no final. Nós, do Núcleo Pedagógico de Matemática de Avaré, separamos as questões da avaliação da aprendizagem em processo de 2016, 2017, também 2018, por habilidades. Separamos em pastinhas que estão na descrição desse vídeo. A pastinha chama-se Avaliação da Aprendizagem em Processo. Dentro dela você vai encontrar
todas as séries anos do ensino fundamental e médio. E dentro de cada pastinha dessas estará lá primeiro ou segundo semestre. Dependendo do que você está trabalhando, você entra na pastinha correta. Dentro da pastinha você encontrará documentos de Word com a seguinte nomenclatura alfanumérica. As duas primeiras letras representam a disciplina. No caso aqui é de matemática. Os dois números logo a seguir indicam a série ano. No caso, 8º ano. O próximo par de letras indica o segmento, ensino fundamental. E por último, os 4 últimos que aparecem dizem acerca da MP. Nesse caso, é a MP 09. Você consegue então encontrar as questões já formatadas para utilizar à vontade. Então, professor, fechando nossa videoaula de hoje, queremos relembrar os passos a serem seguidos para o preparo de uma aula mais assertiva, iniciando pelo ponto final, que seria a avaliação, e nunca ao contrário. Bons estudos! Bom trabalho! Abraços! Até a próxima próxima videoaula.